Eu sou Beatriz. Por 3 anos, eu dei o meu sangue, passei noites em claro, fiz bicos extras e economizei cada centavo para alcançar um único sonho, um Porsche Taycan elétrico. No dia em que saí da concessionária com ele, aquele zumbido suave do motor soava como um hino de vitória. Eu já consegui imaginar a cena, eu chegando na garagem dos meus pais em São Paulo, vendo o rosto deles paralisar diante daquela máquina elegante que eu conquistei. Mas esse sonho bateu de frente com a realidade, literalmente. Meu primo, vamos chamá-lo de problema, viu meu carro apenas como um brinquedo. Uma noite, ele pegou as chaves escondido, achando que poderia dar uma voltinha. Quando eu vi o carro de novo, meu Porsche estava esmagado contra um poste. O chassi estava retorcido, parecia gritar de traição. O problema apenas cruzou os braços, deu um sorrisinho sarcástico e soltou uma frase que foi como um soco no estômago. Meus pais vão ficar do meu lado, Beatriz. Boa sorte. Meu sangue ferveu. 3 anos de sacrifício, meu orgulho, meu momento, tudo estilhaçado por uma atitude inconsequente. Mas será que ele estava certo? A lealdade familiar enterraria a verdade? A luta estava apenas começando. Eu não vou recuar, porque o que está em jogo não é apenas um carro. É confiança, orgulho e provar que o que é meu, ninguém tira. Fique por aqui, porque a estrada à frente tem mais curvas do que a descida para Santos. Quando a linha é cruzada, você fica calado ou se levanta? Deixe seu comentário abaixo e curta para espalhar essa mensagem. Bruno sempre se safava de tudo. Aos 25 anos, ele ainda vivia no porão da casa dos pais, nos Jardins. Seus dias eram um borrão de videogames e currículos enviados pela metade. Sua mãe, Daniela, e seu pai, Sérgio, pagavam seu aluguel simbólico, sua conta de celular e até as assinaturas de streaming. Toda vez que ele fazia besteira, batendo o ronda velha deles ou esquecendo de pagar multas de trânsito, eles apareciam com desculpas prontas. Ele só está tentando se encontrar, Daniela suspirava, ignorando o último desastre dele. Sérgio balançava a cabeça, dando-lhe dinheiro para compras que misteriosamente viravam tênis de marca. Eu mordia a língua, sabendo que o charme do meu primo era o ponto cego deles. No último fim de semana, Bruno apareceu na minha casa, com os olhos brilhando enquanto cobiçava meu Porsche estacionado na frente. "Deixa eu dar uma volta, Bia", ele disse, encostando no capô como se fosse dono. Eu ri, de forma seca e definitiva. Sem chance, esse carro é meu sangue, suor e lágrimas. O sorriso dele vacilou, mas ele deu de ombros, resmungando algo sobre apenas perguntar. Eu deveria ter imaginado. Bruno não pedia, ele pegava. Naquela noite eu estava maratonando uma série na Netflix quando meu celular tocou. Ignorei, mas ele continuou insistindo. Finalmente atendi. "Senhorita Beatriz? Aqui é do seu seguro. Seu veículo se envolveu em um acidente." Meu estômago afundou. Peguei minhas chaves. "Espera, cadê elas?" Meu conjunto reserva tinha sumido do gancho da cozinha. "Bruno." Corri para o local, uma rua silenciosa a 10 minutos de distância. Luzes azuis e vermelhas giravam, pintando meu Porsche destruído com cores cruas. O para-choque dianteiro estava esmagado, o capô dobrado como uma asa quebrada. Um policial me chamou, com uma prancheta na mão. "Você é a proprietária?" Assente, mal ouvindo as perguntas dele por causa do zumbido na minha cabeça. Então eu ouvi Bruno, encostado em um poste de luz, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. Sem arranhões, sem remorso, apenas aquele meio sorriso enfurecedor. "Que diabos, Bruno?" eu gritei, avançando em sua direção. Os policiais ficaram entre nós, mas eu não me importei. "Você roubou meu carro!" Ele deu uma risadinha, com as mãos nos bolsos. "Peguei emprestado, Bia. Relaxa, é só um carro." "Só um carro?" Minha voz tremia. "Eu trabalhei 3 anos por isso. Você não tinha um direito." Ele revirou os olhos, imperturbável. "Chora mais. A Daniela e o Sérgio vão resolver isso. Eles sempre resolvem." O policial anotava tudo, olhando para nós dois. Eu queria gritar, arrancar aquele sorriso presunçoso da cara dele, mas me contive. Gritar não consertaria meu carro nem a traição. Virei-me para o oficial. "Ele pegou sem permissão, isso é furto." O sorriso de Bruno não vacilou. "Prove."
Ele disse baixo, em tom de deboche. Meu celular tocou de novo. Outra chamada do corretor de seguros. Precisaremos do seu depoimento, Beatriz, e do condutor. Olhei furiosa para Bruno, que apenas deu de ombros como se tudo fosse um jogo. O policial me entregou um formulário, com o rosto neutro. Resolva com sua seguradora e talvez guarde suas chaves em um lugar mais seguro. Apertei o papel com os nós dos dedos brancos. Bruno saiu andando, assobiando como se não tivesse acabado de destruir minha maior conquista. Daniela e Sérgio provavelmente o apoiariam, como sempre. Mas isso não era uma multa de estacionamento ou um paralama arranhado. Isso era o meu sonho, a prova de que eu conseguia sozinha. E ele achava que podia simplesmente sair andando. Fui para casa em um carro de aplicativo, com silêncio pesado. Meu Porsche foi rebocado, minhas economias estavam em risco e a risada de Bruno ainda ecoava nos meus ouvidos. Mas eu não tinha terminado. Se ele achava que os laços familiares esconderiam isso, ele estava redondamente enganado. Eu lutaria pelo meu carro, pelo meu orgulho e pela verdade. Na manhã seguinte, a ligação da minha mãe me acordou. Beatriz, vem aqui em casa. A Daniela me ligou, a voz dela estava tensa. Precisamos conversar sobre o Bruno. Segurei o telefone, já prevendo o sermão. 1 hora depois, estacionei na garagem deles em Pinheiros, no carro reserva. Um lembrete amargo do meu carro destruído. Minha mãe e meu pai esperavam na sala, com rostos que misturavam preocupação e expectativa. Bruno não estava lá, provavelmente ainda dormindo depois da sua façanha. Sente-se, querida, minha mãe começou, batendo no sofá. Sabemos que você está chateada, mas família perdoa família. Eu congelei. Minha mandíbula travou. Meu pai assentiu, de braços cruzados. Bruno cometeu um erro. Ele está arrependido, Bia. Deixe isso pra lá. Arrependido? Eu disparei. Ele roubou meu carro, bateu e riu na minha cara. Isso não é um erro. Foi uma escolha. Minha mãe suspirou, com olhos suaves, mas inflexíveis. Ele é jovem, está aprendendo. Você é mais forte do que isso, Beatriz. Seja a pessoa madura da história. Eu queria gritar, seja a pessoa madura. Eu já tinha ouvido aquela frase antes. Na época da faculdade, eu fazia turnos dobrados em uma lanchonete para pagar as mensalidades, sobrevivendo ao macarrão instantâneo. Enquanto isso, Bruno acumulava R$25 mil em dívidas no cartão de crédito. Celular novo, ingressos de show, roupas de marca. Daniela e Sérgio pagaram tudo sem piscar, dizendo que ele estava apenas se encontrando. Eu nunca recebi 1 centavo para meus estudos. Eu lutei cada passo enquanto eles o mimavam. Agora esperavam que eu ignorasse meu sonho arruinado. Mãe, pai, isso não é sobre perdão, eu disse, com a voz firme, mas afiada. É sobre responsabilidade. Ele quebrou a lei. Ele precisa encarar as consequências. Meu pai se inclinou para frente com um tom severo. Você está transformando isso em algo maior do que precisa ser. Nós ajudaremos com o conserto. Apenas retire a queixa, pelo bem da família. Ajudar? Eu me levantei, andando de um lado para o outro. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu quero que ele assuma o que fez. O rosto da minha mãe endureceu. Você está sendo egoísta, Beatriz. Ele é seu primo. Egoísta. A palavra doeu, mas também acendeu uma chama. Peguei minhas chaves e saí, com os olhares decepcionados deles queimando minhas costas. Eu não ia ceder. Não desta vez. No trabalho, desabei na cadeira do escritório, com o peso de tudo me esmagando. Mariana, minha colega e melhor amiga, colocou a cabeça na porta. Você parece que precisa de um café ou de um advogado, ela brincou, sentando-se à minha frente. Contei tudo. O roubo do Bruno, o acidente, a pressão dos meus pais. Mariana ouviu, seu sorriso habitual substituído por uma carranca. Eles estão sendo cúmplices dele, ela disse, batendo a caneta na mesa. Você trabalhou duro por aquele carro. Ele não tem o direito de sair impune. Exatamente, eu disse, inclinando-me para a frente. Mas eles acham que eu sou a vilã por manter minha posição. Mariana balançou a cabeça. Você não é. Olha, meu irmão fez uma palhaçada dessas uma vez. Pegou meu notebook, perdeu e meus pais deixaram passar. Eu fiz ele me pagar cada centavo. Ou você estabelece limites, ou eles vão continuar passando por cima de você. As palavras dela bateram forte. Limites. Eu nunca tinha estabelecido limites com o Bruno. Não de verdade.
Eu sempre deixava o charme dele ou os pedidos da minha mãe me amolecerem, mas dessa vez era diferente. Meu Porsche não era apenas um carro, era a prova de que eu podia construir algo por conta própria. Bruno não apenas amassou metal, ele amassou o meu orgulho. Qual é o seu próximo passo? Mariana perguntou com olhos atentos. Respirei fundo. Vou abrir um boletim de ocorrência formal, furto, direção perigosa, o que couber. E vou contar tudo para a seguradora. Chega de protegê-la. Mariana sorriu. Essa é a minha garota. Quer que eu revise o depoimento? Eu ri. A primeira risada real em dias. Talvez, mas não vou parar por aí. Se meus tios querem protegê-la, terão que explicar isso para um juiz. Ela assentiu levantando-se. Você consegue. Não deixe que eles te façam sentir culpada. Sozinha novamente, encarei meu notebook com o formulário de sinistro aberto. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Registrar esse relatório mudaria as coisas, talvez para sempre. Meus pais poderiam não me perdoar. Bruno poderia piorar as coisas. Mas não fui eu quem quebrou a confiança. Passei anos me provando e não deixaria ninguém, nem mesmo a família, apagar isso. Comecei a digitar. Cada palavra um passo para retomar o que era meu. Fui até o escritório da seguradora no centro. O prédio imponente de vidro e aço contrastava com um nó no meu estômago. Apertei meu celular, a tela brilhando com a mensagem que eu enviara para Bruno dias atrás. De jeito nenhum você vai dirigir meu carro. Nem pense nisso. Aquela mensagem era minha prova de vida. Lá dentro, a recepcionista me encaminhou para a sala de Paulo Bento. Um homem de meia idade, com óculos de aro fino e uma caneca que dizia Sinistros acontecem. Senhorita Beatriz, sente-se. Paulo Bento olhou para mim por cima dos papéis. Eu me sentei, com a pasta de evidências na mão. Estou aqui sobre meu Porsche. Ele foi levado sem autorização e batido. Paulo ergueu uma sobrancelha. Levado sem autorização. O relatório preliminar diz que um membro da família estava dirigindo. Sem permissão, eu disse com voz firme. Meu primo, Bruno, eu disse a ele que não podia usar, tenho provas. Entreguei meu celular, a mensagem para o Bruno, com data e hora. Paulo rolou a tela, neutro, mas atento. Isso ajuda, disse ele, fazendo anotações. Você está alegando uso não autorizado. Exatamente. Inclinei-me para a frente. Ele pegou minhas chaves, destruiu meu carro e agiu como se não fosse nada. Preciso que isso conste no registro oficial. Paulo assentiu. Uso não autorizado é grave. Se aprovado, pode transferir a responsabilidade financeira diretamente para o condutor. Mas casos de família costumam ser complicados. Tem certeza disso? Eu não hesitei. Tenho certeza. Ele precisa ser responsabilizado. Ele digitou rapidamente. Vou precisar do seu depoimento formal, do boletim de ocorrência e desta mensagem. Alguma testemunha? Balancei a cabeça. Apenas nós dois no local. Mas o policial viu a atitude dele. Paulo fez outra nota. Vamos analisar. Você terá uma resposta em 1 semana. Saí do escritório com o coração batendo forte, mas estável. Não era mais apenas sobre o carro. Era sobre traçar uma linha. De volta ao trabalho, encontrei Mariana. E aí, como foi com o cara do seguro? Desabei na cadeira, expirando. Abri o processo, mostrei as provas. O agente Paulo diz que parece sólido, mas que dramas familiares complicam as coisas. Mariana bufou. Complicam? Bruno roubou seu carro, Bia. Isso não é drama, é crime. Ele precisa aprender que não pode simplesmente pegar o que quer. Assente, sentindo minha determinação renovada. Ele nunca enfrentou consequências. Meus tios sempre o salvaram. Desta vez, não. Ótimo, disse Mariana. Sabe o que minha avó dizia? Se você não ensina as pessoas como devem te tratar, elas decidem por conta própria. Bruno está decidindo por você há tempo demais. Aquelas palavras foram profundas. Eu tinha deixado as atitudes de Bruno passarem antes. Coisas pequenas, como pegar minhas coisas sem pedir. Mas o Porsche representava anos de sacrifício, noites perdidas e férias canceladas. Era meu, e ele o tratou como um brinquedo. E se meus pais tentarem me culpar de novo? Perguntei baixinho. Mariana não hesitou. Deixe que tentem. Você não quebrou a confiança de ninguém. Eles o mimam desde sempre. Se estão bravos, o problema é deles, não seu. Sorry, grata pelo apoio dela. Você tem razão.
cansei de ser boazinha. O processo está andando e estou pronta para o que vier. Ela fez uma continência de brincadeira. Esse é o espírito. Se precisar que eu confirme algo, estou aqui. Bruno não vai escapar dessa. Passei o resto do dia redigindo o depoimento para a polícia. Cada palavra era deliberada. A mensagem, as chaves sumidas, o sorriso presunçoso dele no local do acidente. Coloquei tudo no papel. Meu celular vibrou com a mensagem da minha mãe. Bia, precisamos conversar. Isso está destruindo a família. Olhei para a tela, o polegar pairando sobre o botão de resposta. Parte de mim queria ligar, explicar, fazê-la entender. Mas não o fiz, ainda não. Eles tiveram anos para ensinar a Bruno o que é certo e errado. Agora era minha vez de mostrar que ações têm consequências. Enviei o relatório para a polícia. Naquela sexta-feira, minha mãe planejou um jantar de família. Estacionei na garagem deles com o carro reserva barulhento. Dentro de casa, o cheiro de frango assado estava no ar, mas o clima estava pesado. Minha mãe mexia na mesa com uma alegria forçada. Meu pai estava na cabeceira, tenso. Bruno estava largado na cadeira à minha frente, evitando meu olhar, seu sorriso arrogante substituído por um nervosismo inquieto. Mantive minha pasta com os papéis do seguro debaixo do braço. Beatriz, somos família, minha mãe começou, servindo purê. Essa história do carro está acabando conosco. Você não pode simplesmente deixar para lá? Coloquei o garfo no prato. Deixar para lá? Ele roubou meu carro, mãe. Bateu. Eu não estou destruindo nada. Meu pai pigriou. Ele não quis te machucar, Bia. Nós pagaremos o prejuízo. Apenas retire a queixa do seguro. Balancei a cabeça, incrédula. Vocês acham que é por dinheiro? É sobre ele pegar o que é meu e achar que pode sair impune? Bruno tamborilou os dedos na mesa. Eu já pedi desculpas, tá? Por que você tem que transformar isso em um problemão? Desculpas não consertam o meu carro, Bruno, retruquei. Nem o fato de você ter achado que podia simplesmente pegá-lo. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Você está sendo teimosa. Lembra quando compramos aquele notebook para o Bruno na faculdade? Você não reclamou. Ri de forma amarga. Não reclamei? Eu economizei meses para comprar um usado com a tela trincada, enquanto vocês davam um novinho para ele. Não disse nada porque fui ensinada a conquistar minhas coisas. Ele não. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso não é justo. Nós ajudamos como podíamos. Ajudaram a ele, corrigi. Eu trabalhei em 2 empregos para pagar aquele notebook. Vocês nunca nem perguntaram se eu precisava de ajuda. O silêncio tomou a sala. Bruno encarava o prato. Tirei o relatório do seguro da pasta e deslizei pela mesa. Este é o processo que abri. Uso não autorizado. O próximo é o boletim de ocorrência por furto. Isso não vai sumir. Bruno levantou a cabeça assustado. Você está falando sério? Vai me ferrar por causa de um carro estúpido? Não é só um carro, eu disse. São 3 anos da minha vida. Você não decide o que ele significa para mim. Minha mãe pegou o papel, com as mãos tremendo. Beatriz, isso pode arruinar o futuro dele. Pense nisso. E o meu futuro? Levantei-me, a cadeira arrastando no chão. Eu trabalhei por tudo que tenho. Ele não merece passe livre só porque vocês sentem pena dele. Meu pai bateu na mesa. Chega! Você está exagerando. Nós vamos consertar o carro e fim de papo. Não, não é o fim. Sustentei o olhar dele. A seguradora tem a prova de que eu disse não. A polícia tem meu depoimento. Se vocês continuarem defendendo ele, estarão defendendo um ladrão. Bruno empurrou a cadeira, pálido. Você vai mesmo fazer isso? Vai me trair desse jeito? Você se traiu quando pegou minhas chaves. A voz da minha mãe quebrou. Beatriz, por favor, somos família. Família não rouba de família, eu disse, cortando o apelo dela. Vocês limpam a sujeira dele há anos. Isso para agora. Meu pai abriu a boca e fechou, derrotado. Minha mãe chorava baixinho. Bruno saiu pela porta dos fundos, batendo-a com força. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu amo vocês dois, mas não vou recuar. Ele precisa aprender. Meu pai olhou para a mesa, a voz quase um sussurro. Você está tornando as coisas difíceis, Bia. Eu não tornei nada difícil, eu disse. Ele tornou. Deixei-os ali com o jantar esfriando. Dirigindo para longe, senti o peso da decepção deles, mas isso não me abalou. Não era vingança.
Era justiça. 3 dias depois, Bruno esmurrou minha porta. Abri e lá estava ele, com olhos selvagens e cabelo desgrenhado. Nada parecido com o primo presunçoso de antes. Bia, você tem que me ajudar, ele disparou, entrando sem pedir. Cruzei os braços. Te ajudar depois de tudo? Ele andava pela sala, puxando a gola da camisa. O processo do seguro, o BO, você está destruindo minha vida. Retira isso, por favor. A voz dele estava desesperada, mas não senti piedade. Por que eu deveria? Perguntei friamente. Você roubou meu carro, destruiu e achou que sairia rindo? Agora vem implorar? O rosto de Bruno se contorceu. Eu errei, tá? Mas você não precisava ser radical. Sabe o que eu fiz? Postei sobre você no Twitter. Disse que você é uma egoísta, que está exagerando. As pessoas estão comentando, Bia. Seus colegas de trabalho viram. Meu estômago deu um solavanco. Peguei meu celular, abri o Twitter e lá estava. Um fio na conta do Bruno me pintando como a vilã. Beatriz quer destruir a própria família por causa de um carro, dizia um post. Outro me chamava de mesquinha e vingativa. Vi nomes conhecidos nos comentários, colegas, conhecidos e até um cliente para quem fiz uma apresentação no mês passado. Minha reputação, construída com anos de esforço, estava sendo atacada. Você fez isso, eu disse, com voz baixa e perigosa. Você está tentando me arruinar porque não consegue encarar sua própria sujeira. Bruno deu de ombros, defensivo. Eu estava com raiva. Você está me jogando na lama. Achei que isso faria você recuar. Ri de forma seca. Recuar? Você não entende nada, não é? Eu não vou retirar a queixa. Você não pode me difamar e esperar um passe livre. Os olhos dele brilharam de pânico. Bia, fala sério. Meus pais disseram que você ouviria se eu pedisse desculpas. Me desculpa, ok? Só cancela isso. Não, dei um passo à frente. Você não vai me manipular para consertar seus erros. Você cruzou a linha e agora encara as consequências. O celular dele vibrou. Ele empalideceu ao ler a tela. Não pode ser, murmurou. Ele virou o telefone para mim, quase implorando. Era um e-mail de um cliente dele de design gráfico freelancer. Devido a preocupações recentes sobre seu profissionalismo, estamos rescindindo nosso contrato, dizia a mensagem. Não podemos nos associar a indivíduos envolvidos em disputas públicas. Encarei o e-mail e depois olhei para ele. Isso é culpa sua. Você postou aquela baixaria. Você destruiu sua própria carreira. Bruno desabou no meu sofá, com a cabeça nas mãos. A culpa é sua, resmungou, mas a luta tinha sumido de sua voz. Você me empurrou para isso. Não, Bruno, você se empurrou. Fiquei de pé sobre ele, implacável. Você roubou meu carro. Você bateu. Você tentou virar meus colegas contra mim. E agora está perdendo clientes porque não soube assumir seus atos. Ele olhou para cima com olhos marejados. O que eu vou fazer agora? Estou ferrado. Se vire, eu disse. Como eu fiz quando trabalhei em 2 empregos para comprar aquele carro. Como eu fiz quando meus tios te davam tudo e me deixavam de lado. Você não é mais criança. Haja como homem. Ele se levantou com os ombros caídos e se arrastou até a porta. Você não tem coração, disse ele, mas parecia mais um lamento do que um insulto. Então por que você está aqui implorando? Retruquei. Ele não respondeu, apenas saiu, fechando a porta. Sentei-me, com o celular ainda aberto no Twitter. Os comentários doíam. Pessoas que eu respeitava, questionando meu caráter. Mas eu não era quem tinha mentido ou roubado. Abri meu notebook e comecei a redigir uma resposta. Não para discutir, mas para esclarecer os fatos. Minha verdade não estava em debate. Semanas depois, a vida de Bruno desmoronou. A notificação final da seguradora chegou como uma marreta. R$150 mil em danos com o nome dele na conta. Sem mais desculpas. Seu trabalho como freelancer já abalado sofreu outro golpe. Um grande contrato de design escapou quando o cliente enviou. Reconsideramos devido à sua conduta recente. A arrogância de Bruno nas redes sociais tinha se tornado tóxica, custando-lhe trabalhos que ele não podia perder. Minha mãe me ligou, com a voz cansada. Ele está afundado em dívidas, Bia. Não podemos ajudá-lo dessa vez. As parcelas da casa estão pesando e as horas do seu pai foram cortadas. Encostei no balcão da cozinha. Ele cavou o próprio buraco, mãe. Ele precisa sair de lá.
Mas ele é família, ela insistiu. Você não pode falar com o pessoal do seguro, fazer isso sumir? Não, eu disse. Ele fez as escolhas dele, não vou limpar a bagunça dele. Ela suspirou, derrotada. Você mudou, Beatriz. Talvez, eu disse. Ou talvez eu apenas parei de deixar ele pisar em mim. Encerrei a chamada com o coração pesado, mas em paz. As mensagens de voz do meu pai se acumulavam, cada uma mais curta e triste. Nos ligue, Bia, dizia a última. Não liguei. Mutilei as mensagens, bloqueei os números e senti uma clareza súbita. Por anos eu andei pisando em ovos por causa do caos do Bruno, engolindo minha raiva para manter meus pais felizes. Chega. Cortar o contato não era frieza, era sobrevivência. Meu apartamento parecia mais leve, como se eu tivesse me livrado de uma sombra. No trabalho, ouvi sussurros sobre o último surto de Bruno no Twitter. Uma série de posts amargos culpando todo mundo, menos a si mesmo. Meus colegas, antes enganados, agora viam quem ele era. Uma colega me mandou uma mensagem. Confiamos em você, Bia. Continue o ótimo trabalho. Minha reputação, conquistada com esforço, permaneceu firme. Eu lutei por ela e ela resistiu. Mariana me encontrou no intervalo, com um sorriso afiado. O Bruno está afundando, hein? Outro cliente caiu fora. Assente, tomando meu chá. Ele tem 150 mil para resolver agora. Ninguém vai salvá-lo. Já era a hora, disse ela. Você fez a coisa certa, Bia. Ele não pode ser a vítima para sempre. Eu sei, respondi. Mas não é mais sobre ele. É sobre eu escolher o que defendo. Ela ergueu uma sobrancelha, impressionada. Olha só para você, toda decidida e implacável. Eu ri. Não implacável. Apenas farta. Naquela noite, verifiquei minha conta bancária. O pagamento do seguro tinha caído. O suficiente para começar a procurar um novo carro. Algo prático, mas meu. Fechei os olhos, lembrando do esforço para conseguir o Porsche. As horas extras, as noites perdidas, o orçamento apertado. Bruno viu aquilo apenas como um brinquedo para exibir. Ele nunca entendeu o que significa conquistar algo. Agora, com dívidas acumuladas e sem clientes, ele estava aprendendo da maneira mais difícil. Eu não desejava dor a ele, mas também não lhe devia salvação. O egoísmo dele construiu uma gaiola, e ele estava trancado nela. Passei anos provando que podia me sustentar sozinha, e não ia voltar atrás. Cada escolha dele, roubar as chaves, bater o carro, me difamar, teve um preço. Ele estava pagando agora, e eu estava livre. Abri meu notebook e comecei a ver anúncios de carros. Um novo capítulo esperava por mim. Olhando para trás, percebi algo crucial. Responsabilidade não é apenas sobre pagar contas. É sobre assumir suas escolhas. Passei anos construindo minha vida peça por peça, apenas para ver alguém tentar desmontá-la. Isso me ensinou uma verdade dura. Seu trabalho duro, seus sonhos, são os seus para proteger. Ninguém mais tem o direito de reivindicá-los, nem mesmo a família. Aprendi a estabelecer limites, a dizer não sem culpa. Não foi fácil, mas foi necessário. Cada sacrifício, cada noite em claro, foi um tijolo na base da minha independência. Deixar alguém destruir isso por pena ou pressão teria sido trair tudo o que eu acredito. Para quem estiver ouvindo, saiba disso. Proteja o que você conquistou. Seu tempo, seu esforço, seu coração. Eles não estão disponíveis para quem quiser pegar. As pessoas tentarão dobrar sua vontade, transformar os problemas delas nos seus. Não deixe. Mantenha-se firme, não por raiva, mas por respeito a si mesmo. Você não é egoísta por proteger o que é seu. Você é forte. Estou seguindo em frente agora, sem olhar para trás. Minha história não é sobre o que eu perdi, mas sobre o que ganhei. Clareza, força e a coragem de escolher a mim mesmo.